E o São Paulo ganhou mais 3 pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, vencendo o Sport lá em Sport por 1-0, o gol de Pablo. Foi uma partida distinta nos dois tempos. No primeiro tempo, o tricolor, que veio com a zaga totalmente diferente, com o Diego Costa e o Léo Pelé, jogou no erro do Sport, que tomava a iniciativa da partida. O tricolor ele atuava de maneira mais fechada, mais agrupado e saía com boa velocidade no contra-ataque. Ele recompunha rapidamente e dificultava a vida do ataque do Sport. O gol do tricolor aconteceu no princípio do jogo. O Volpi bateu um tiro de meta, colocou a bola em disputa na lateral direita, já no campo de ataque do tricolor para o Igor Vinícius. O Igor venceu a jogada contra o lateral do Sport, rapidamente tocou para o Luciano. O Luciano, que estava na ponta, deu assistência para o meio da área, primorosa para o Pablo, que na altura da marca do pênalti fez o gol. O goleiro ainda tocou na bola. Um bom início para um time que deixou a torcida bem ressabiada com os últimos resultados e, principalmente, por estar com uma defesa que nunca atuou junta. Aliás, com o Léo Pelé improvisado. Sabe o Léo Pelé da lateral? Então, jogando de zagueiro. Ainda no primeiro tempo, em jogadas rápidas, de bom toque, o tricolor teve mais 2 oportunidades de ampliar o placar, chances reais. Aos 25 minutos, o Daniel Alves fez uma bela assistência nas costas da zaga do Sport e Igor Vinícius sozinho bateu em cima do goleiro. Mais tarde, aos 32 minutos, ótima saída de bola do São Paulo. A primeira que deu certo desde a gestão de Diniz, aquele sai tocando. O São Paulo saiu em progressão pela direita com Igor Vinícius, encontrou o Reinaldo livre pelo lado esquerdo da área, que bateu e ótima defesa de novo do goleiro Maílson. A única oportunidade do Sport no primeiro tempo nasceu de uma saída errada do Volpi, que entregou a bola nos pés do Jonathan Gomes, aquele, e estava nascendo a lei do ex ali de novo, né? Ele bateu, acertou na trave, no rebote o zagueiro Diego Costa travou aquele que seria o primeiro gol do time nordestino. Aí o segundo tempo foi bem diferente. Um Sport que tinha domínio da bola, pouco chegava com perigo, e um São Paulo que não conseguia construir os ataques e os contra-ataques com eficiência. Aos 17 minutos, o Volpi fez uma grande defesa, salvando o tricolor naquele único lance de perigo do time do Sport. E com uma cara de quase sufoco, assim foi o segundo tempo até o fim da partida. Após o apito final, os jogadores são paulinos caíram em campo, estavam extenuados. Não foi uma grande partida do São Paulo, mas foi um bom primeiro tempo e um segundo tempo bem fraco. Nota 6 para o tricolor nesse jogo, que termina a rodada em 5º lugar na tabela com 4 partidas. Agora, para você que gosta dos números, vamos acompanhar os números do jogo, né? O Sport Recife, no todo, controle de bola, tem muita gente que gosta de falar de controle de bola, então o Sport controlou o jogo. 55% de posse de bola para o Sport. Porém, o tricolor acabou sendo muito mais perigoso. Teve 3 escanteios ao seu favor, meteu 4 bolas em direção ao gol. Das 4, uma entrou e foi o necessário para o São Paulo vencer a partida por 1-0. O time do Sport acertou 2 bolas no gol, as 2 muito bem defendidas pelo Thiago Volpi, que fez também um ótimo jogo. Só não dá para esperar do Volpi que ele saia jogando com os pés, né? Aí é frio na barriga. Tá aí os números do jogo para você que acompanhou o Sport 0, São Paulo 1. Agora vamos falar do melhor em campo. Eu queria primeiro trazer 2 destaques. Para mim o Volpi foi muito bem, uma defesa numa falta no primeiro tempo, ao pé da trave, numa batida de falta. O Volpi foi muito bem, realmente. E no segundo tempo, salvando também o tricolor em outra jogada de penetração do Sport, a única grande chance do Sport no segundo tempo, e o Volpi fez um milagre, ainda que rebatendo para dentro da área, mas na sequência a zaga São Paulina afastou, tirando o perigo. Daniel Alves também muito esforçado, sempre comandando o meio de campo, principalmente no primeiro tempo articulando boas jogadas de contra-ataque, sempre fazendo aquele vai e vem incansável, termina o jogo extenuado. Mas para mim, o melhor em campo acabou sendo o jogador Luciano, esse que acabou de chegar, hein? Eu que critiquei tanto o Luciano, que já fez o gol de empate na quarta-feira, na última quarta-feira contra o Bahia. Hoje, para mim, Luciano melhor em campo. Atuação tática enquanto esteve em campo, impecável, marcando, subindo, dando assistência, inclusive para o gol do Pablo. Para mim, Luciano, o melhor em campo do São Paulo. Já o pior em campo, para mim, Vitor Bueno. Figura extremamente apagada. Bem apagado no primeiro tempo e no segundo só acompanhando o lateral, mas nem assim impedindo os avanços do lateral do Sport no segundo tempo. Vitor Bueno, aliás, hein?
poucas partidas boas pelo São Paulo Futebol Clube e para mim, nessa partida, um dos mais apagados. O Gabriel Sara também não foi lá essa coisa, mas eu acho que o Vitor Bueno conseguiu ser pior do que o Gabriel Sara. Então para mim o pior em campo pelo tricolor é Vitor Bueno. Vamos então agora às questões, né? Você que mandou sua pergunta através do meu Twitter, Sombra97FM. Siga lá também no Twitter você. O Luiz Fernando pergunta qual o problema do Diniz com o Hernanes. Olha, eu acho que pessoalmente eles não devem ter problema nenhum. Talvez é que o Diniz não curta muito hoje essa fase do Hernanes, de um futebol um pouco mais lento. O Hernanes não vem encontrando a velocidade que sempre foi uma característica, né, do futebol do Hernanes. Sempre aquela progressão com a bola, um arranque bom. O Hernanes realmente não vive uma fase física muito boa. Talvez hoje o Diniz ele prefira jogadores de uma técnica pior, mas que possam dar uma entrega física maior, né? Vamos lá, também o Eric Gomes pergunta aqui quais seriam os meus 11 titulares. Cara, os meus 11 titulares são esses aí, que a gente já tá acostumado. É Volpe, Igor Vinícius, é Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo. Colocaria o Luan na frente da zaga para dar uma proteção. Tietê, Daniel Alves e colocaria de repente o Hernanes ali na cabeça da área. Ou o Hernanes, barra ou Vitor Bueno, barra ou Gabriel Sara, barra ou Igor Gomes. Aquele que tiver o melhor dos quatro, para mim, deveria ser o titular. E na frente, como jogaram, inclusive, contra o Sport, né? O Luciano e o Pablo. O Luciano fazendo, às vezes, segundo atacante, caindo pelos dois lados, e o Pablo atuando mais próximo, mais dentro da área. Para mim, seriam esses os 11 titulares do São Paulo Futebol Clube. Já a Mônica dos Santos pergunta o que eu achei do jogo. E o que eu achei de alguns titulares na reserva. Olha, em relação a esse jogo, eu não posso ter achado ruim alguns titulares na reserva. Talvez você esteja até falando aí dos zagueiros, esteja falando aí do Igor Gomes, né, que foi para o banco de reservas. Eu não posso reclamar, porque o São Paulo venceu, fez um bom primeiro tempo, fez um segundo tempo fraco, é verdade, né? Mas eu não vejo que esses jogadores que estavam como titulares e foram para o banco tenham feito falta nessa partida. Claro, talvez até porque seja o Sport, uma equipe mais fraca, uma das mais fracas aí do futebol brasileiro, talvez a gente não tenha sentido falta dos titulares. Porém, os titulares nas últimas partidas também não vinham jogando muito bem, né, Mônica? Então, talvez a gente não tenha sentido tanta diferença entre os titulares e aqueles que entraram. E o Ferdinando Mendonça, ele pergunta aqui se o Diniz ganhou fôlego com a vitória. Olha, eu não gosto do trabalho do Fernando Diniz, mas nunca vou torcer para uma derrota. Ganhou fôlego? Sim, ganhou fôlego, graças a Deus. E o São Paulo soma mais 3 pontos para não brigar na turma lá de baixo. São Paulo vai ganhar alguma coisa esse ano? Não, não vai ganhar. Eu duvido que ganhe qualquer coisa esse ano. Mas longe de querer que o São Paulo esteja lá embaixo para ter o técnico sendo demitido. Eu prefiro ainda, mesmo não gostando do Diniz, que ele recupere o time, que o time jogue bem, né? Que o time suba demais e quero amanhã estar aplaudindo o Diniz, tá bom? Esse é o meu pensamento em relação ao Fernando Diniz. E sim, ele ganhou fôlego. Se ele ganhou fôlego, bom para o São Paulo, porque ganhou 3 pontos e é nisso que a gente tem que pensar nesse momento. Obrigado por acompanhar mais uma coletiva aqui do Sombra, coletiva em cima do jogo Sport São Paulo. Siga sempre aqui no YouTube, youtube.com/Sombra Tricolor, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Valeu, obrigado!